Vamos retomar então a palavra de Deus, podemos assentar. Mateus, capítulo 1, versículo 18. Nós estamos então refletindo sobre o ser homem de honra na escola de São José, o homem que foi mais honrado por Deus. Pense, quem foi mais honrado por Deus, a não ser São José, que recebeu a honra de formar o Filho de Deus e de conduzir o Filho de Deus neste mundo e conduzir a mãe do Filho de Deus, a Santíssima Virgem Maria, nesse mundo. Os méritos de São José ultrapassam de todos os santos. Quando você imagina, Santo Antônio teve experiências místicas de segurar o menino Jesus. José fazia isso todos os dias. Quando você imagina santos místicos que viam lá, os 3 pastorinhos, por exemplo, que por alguns momentos viram a Santíssima Virgem. São José encontrava na Virgem Maria a sua melhor amiga, a sua mais mestra, a mestra para aprender a servir Jesus. São José tinha como uma comunhão de alma com a Virgem Maria que nenhum santo na face da terra jamais teve. É por isso que ele é o patrono da igreja. E é por isso que ele é modelo para os religiosos que são castos, modelo para nós que somos casados. Aí você que é solteiro fala, e eu que sou solteiro? Você precisa se decidir. Você vai ser mais viril, mais homem, se você optar. Vou servir, eu existo para a glória de Deus. Vou glorificá-lo mais aonde? No celibato ou no matrimônio? Nos votos de castidade, pobreza e obediência, ou no celibato sacerdotal, ou no matrimônio? Nós não nascemos para ficar perdidos. Você já reparou que nós homens, quando a gente não tem um estado de vida, a gente anda perambulando para lá e para cá? Aí depois que casa, por exemplo, a gente se sente assentado. Já reparou? E o cara, quando é padre, a mesma coisa. Por quê? Ele assumiu como esposa a igreja. E assumiu como filhos a filharada que somos nós, filhos de Deus. Todo homem nasceu para ser fecundo. E todo homem maduro é fecundo. Todo homem maduro, independente se ele é celibatário ou casado, ele é fecundo. Mesmo que ele não tenha filhos biológicos. Ele vai ter fecundidade espiritual para formar filhos de Deus. E o que é a fecundidade espiritual? É a capacidade de educar. O pai, por natureza, é educador. Aquele que tem fecundidade espiritual é para ser educador. O pai que teve filhos biológicos, ele recebeu a missão de educar aqueles filhos para Deus. E o homem que não tem filhos biológicos? Ele também tem a missão de educar filhos de Deus para Deus. É por isso que nós podemos ser paternos e maternos, as mulheres, independente se tem filhos biológicos ou não. Ou seja, a paternidade espiritual é para ultrapassar os muros da sua casa. É para sermos o máximo fecundos como Abraão. A descendência de Abraão é maior no âmbito espiritual do que no âmbito físico. A origem de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 18. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo,
sendo justo. José era justo. O que significa isso na palavra de Deus? José era santo. José era santo. José não se tornou santo depois que casou-se com a Virgem Maria. José já era santo. Ou seja, ele já era um jovem santo. Ele tinha em torno de 25 anos, mais ou menos. Ele já era um jovem santo. Por isso que ele já encontrava em Deus toda a sua riqueza, todo o seu prazer, toda a sua alegria. E na palavra de Deus, o que é um homem justo? Justo é aquele que, primeiramente, vive todos os mandamentos de Deus. Justo é aquele que vive em estado de graça. Logo, qual que é a primeira preocupação que todo homem deve ter, antes mesmo de assumir uma vocação ao matrimônio ou ao celibato? A primeira missão do homem é entender que, se ao entender que nenhuma mulher, nenhum filho, nenhuma riqueza neste mundo vai preencher, mas apenas Deus, você precisa entender que, a exemplo de José, a santidade precisa ser a sua maior meta de vida. Se você imagina que o solo foi criado para o homem trabalhar e trabalhar de forma santa e unida a Deus, logo o meu trabalho existe para a glória de Deus. O que significa isso? Significa que o meu lugar é um lugar para a glória de Deus habitar. Não importa o que você faça. Se você trabalha na roça, se você trabalha no escritório, não importa o que você faça, aquilo que você faz precisa ter o toque de Deus, precisa ser um mini santuário. Não sei se você sabe, mas quando nós fomos batizados, você recebeu 3 unções: a unção de se tornar sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, você une o pedaço de chão que você trabalha e o lugar onde você está a Deus. Como sacerdote, você é chamado a ser santificador do meio onde você está. Como profeta, você é para ser aquela boca de Deus, para que as pessoas vejam nos seus atos e nos seus comportamentos e também nas suas palavras um evangelho vivo, vivido. E para ser rei. E rei nas Sagradas Escrituras é alguém que está totalmente a serviço, porque o Rei dos Reis nos mostrou na cruz como é que se reina. Não é à toa que, inclusive, foi na cruz que ele recebeu lá a placa: Eis o Rei dos Judeus. Ser unido ao batismo em Cristo Rei significa ser alguém que se doa, que serve, que serve, que serve, que se derrama, que se dedica e que serve, 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 serve. Você chega em casa, é para você servir, e não é para ser o rei que vive sendo servido. Leandro, o meu descanso, descanse servindo. Você vai observe, chame alguém para comer na sua casa e só sente à mesa para você ver. Você vai ficar um pouco com vergonha, não vai não? Agora, chame alguém na sua casa e se ponha a servir. Se até o seu peito não estufa, vai para a churrasqueira e o churrasco quem fez foi você. Você sente um rei, não sente? Porque nós nascemos é para servir.
Filho que vê o pai parado, sempre buscando ficar parado, a hora que o pai fala para ele, vai à missa ao domingo, filho. O filho olha e fala, mas você não vai. Ah, você tem que ser um homem assim, assim, assim. Aí olha para você e fala assim, isso aí é ser homem? Agora, quando o pai dá testemunho de verdade, é diferente, é muito diferente. Então agora veja, os mandamentos de Deus, ter intimidade com Deus e viver os seus mandamentos. Aqui dá a você inclusive uma autoridade de vida, que onde você está, você tem uma autoridade que você nem imagina, porque você está ali como um representante de Deus. Sua esposa poderia dizer para você que de fato você é um representante de Deus na sua casa? Ou você é o que dentro de casa? Você quer ser, pensa, a sua missão, olha o que diz a palavra de Deus. Maridos, Efésios capítulo 5, amai vossas mulheres como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Qual que é a maior autoridade de um marido dentro de casa? Quando ele então é reflexo do Rei dos Reis. Não é aquele que faz isso ou faz aquilo. Você não foi, como eu falei na palestra anterior, você não foi feito um homem para ser um mandão, líder, para a sua honra e para a sua glória. Você foi transformado em ser homem, segundo o coração de Deus, e é para sê-lo cada vez mais, para reproduzir o amor de Cristo e o reinado de Cristo, que se expressa sobretudo em todas as virtudes da cruz. Você vai imaginar então como é que era o jeito de José reinar na sua casa. José reinava como Cristo reina na cruz. Doação, doação, doação. Serviço, serviço, serviço. Ser para. Você já entendeu que quando você é assim, parece que você desaparece? Todo mundo quer ser o centro das atenções. E o pecado faz isso conosco. A gente quer ser o centro das atenções, já reparou? Aquele que é servido, aquele que o mundo vem para mim, aquele que as pessoas têm que vir para mim. Mas agora veja, quando a gente, por exemplo, vai lavar uma louça, você já reparou? Trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, aí vai lá, não vou lavar a louça não, já cumpri a minha missão. Aí se vai lavar a louça, vai recolher um lixo, vai fazer alguma coisa, faz uma cara de tacho, como se fosse obrigação da mulher, só. Mas entenda uma coisa, nós somos aqueles que receberam grandes habilidades de trazer prosperidade para a nossa casa. Mas não é para nós sermos pessoas que têm um jeito de ser egoísta. É para nós nos doarmos, não importa fazendo o que, é para nós nos doarmos. A nossa realização consiste em estar a serviço. E aí aqueles incômodos que vêm no ato de servir, você tem uma outra oportunidade. Você tem a oportunidade de se unir a Cristo crucificado oferecendo. Não está com vontade de, por exemplo, fazer um serviço na sua casa. Ah, hoje eu vou fazer imagina, chega na sua casa e vai falar assim, hoje eu vou fazer um almoço para minha esposa. E lá dentro, você faz isso, por exemplo, às vezes sem aquela força, né? E fala assim, ali, quando você vai fazer algo extra, os extras, que eu quero dizer aqui nós podemos fazer extras. Dentro da nossa casa, fora de casa, no mundo, na igreja, a gente precisa fazer extras. Para que fazer extras? Para a maior glória de Deus.
E você pode ter certeza que nenhum extra que você faz para a maior glória de Deus vai ficar sem uma recompensa. Qual recompensa? A recompensa de ter ao amado o Senhor, receber dele as alegrias na alma, na intimidade, de conhecê-lo mais, de se inebriar dele, de amá-lo mais, porque você foi criado para amar e conhecer mais a Deus. Então veja, nesses momentos que a gente dá os nossos extras, a gente pode pegar aqueles incômodos, os sofrimentos que os extras causam e falar: Senhor, eu ofereço isso aqui que me incomoda, para a salvação das almas, para a conversão da minha família, em reparação por todos os pecados cometidos por mim durante a vida e pelo mundo inteiro. Aí quando você pega esses sofrimentos e entrega para Deus, o que você acha que acontece? Os fardos ficam leves. Se você nunca fez isso, comece a fazer para você ver. Comece a dar o extra, do melhor que você possa fazer naquilo que lhe incomoda, que lhe chateia, o seu trabalho, por exemplo. Aquele momento que o seu trabalho está chato, você põe mais força. Lembra que eu estava falando na palestra anterior de colocar força? Coloca força, dá o seu melhor, e aqueles incômodos você usa o lado sacerdotal de ser batizado e fala: Senhor, eu ofereço esses incômodos aqui agora, pela paz no mundo, pelo Papa, por quem você quiser. Aí o que acontece? Você vai observar que a palavra de Deus se cumpre. Lançai sobre mim os vossos fardos, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você vai observar dentro de você a alegria crescendo, a força crescendo, entusiasmo muitas vezes crescendo, esperança. Agora veja, José sendo justo, o quanto a santidade por você tem sido esquecida. Pense, para que você foi criado? Lá na carta aos Efésios você viu: para sermos santos. Essa vida vai passar muito rápido. Depois que a gente passa dos 40, a gente olha e fala assim: nossa, mais 40? Difícil chegar. Que a média é 73 para o homem. Pô, aí você fala: mas 30 anos? Mas não, 30 anos é pouco, né? Eu já vivi 40, por exemplo. Eu já passei dos 40. Depois que a gente passa, a gente vê mais rápido ainda. E depois dos 50? Aí você fala: nu. Está perto. E se você morre e não é santo? Serviu para quê a sua vida? Serviu para nada? Agora, o que é então o santo? O santo vive em estado de graça. Você precisa ser alguém em constante estado de graça. O sacramento da confissão cura. Leandro, eu quero ser um homem de verdade. Para isso você precisa ser curado. E o sacramento da cura é o sacramento da confissão. Você já observou quanto nós homens somos orgulhosos? A mulher fala: vai no médico. Ah, não. Você precisa fazer atividade física. Ah, não. Você precisa disso. Não. Vai ser corrigido. Você está com esse problema. Não, o problema é seu, essa visão é sua. Você já reparou o quanto nós somos orgulhosos? Quanto mais orgulhoso é um homem, mais ele não vive, ele transmite a alguém que não tem alegria. Quanto mais um homem é orgulhoso, ele não transmite que ele é alguém cheio de paz, cheio de alegria, cheio de vigor, porque ele é orgulhoso. O orgulhoso não quer crescer, o orgulhoso não quer amadurecer, o orgulhoso não quer ser santo. Você quer a alegria de Deus, você tem que colocar na cabeça, você precisa quebrar o orgulho e buscar mais o confessionário. Pelo menos uma vez por mês, vá buscar mais o confessionário, porque você precisa ser curado e, sobretudo, de todos os efeitos dos pecados na sua vida.
Qual que é a sua maior preocupação do mês? O cara às vezes tem a preocupação de descansar. Mas não sabe o que é felicidade. Felicidade, deixa eu te contar um negócio. Sendo muito sincero. Eu lido com sofrimento todos os dias. De manhã, tarde e à noite. E eu conheço, você fala assim, Leandro, se o cara é muito rico, ele vive melhor. Verdade, até um ponto. Mas eu vou te falar. A pessoa que não tem a Deus e não vive os seus mandamentos é uma pessoa pobre. Pobre de vida. Primeira coisa que ela não tem paz. Segunda coisa que ela não tem alegria de verdade. Terceira coisa que ela é alguém frouxa, aonde todo mundo tem a responsabilidade dela ficar bem, e ela parece que não tem responsabilidade de nada, cobra todos, mas não tem responsabilidade de nada e parece que foge. Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Agora veja, olha São José sendo justo, alguém que vivia todos os mandamentos de Deus, e agora veja, recebe a Virgem Maria. Quando ele recebe a Virgem Maria, o que você acha que acontece? Ele agora tem uma oportunidade de se tornar ainda mais santo, para aprender agora o que é ser mais santo, e receber graças para poder ser mais santo. Por isso que a Virgem Maria é cheia de graça. E quem convive com a Virgem Maria se torna santo. Então deixa eu dizer para você, a igreja já ensinou muito, que quem de fato vive o rosário, se torna e vive em estado de graça, alcança a santidade. Nós que trabalhamos muito, podemos ser muito místicos, convivendo com Maria por meio do rosário. Você já reparou? O rosário é tão interessante que você pode dirigir e rezar o rosário. Tem a minha dezeninha. O João aqui, essa desenha é bem bonita, hein? O João faz cada terço. Tem a empresa dele depois do rosário. Depois vocês veem os terços que ele faz. O rapaz leva jeito. O meu tem São José. Você pode ter uma dezeninha igual essa, acorda e se une à Virgem Maria. Vai trabalhar rezando com a Virgem Maria. Vai dirigir com a Virgem Maria e com Jesus. Vai no banheiro, vai rezando também. E na hora, vai caminhar, dá para caminhar rezando também. Então quer dizer que um homem é capaz de ter vidas de graus altíssimos de contemplação, procurando ter contato com a palavra de Deus, com a leitura orante da Bíblia, nem que seja poucos momentos por dia, mas com boa qualidade, rezando o rosário, e lembra, convivendo com o corpo de Cristo, com a Santa Eucaristia. Por que não ir mais vezes à missa, igual São José? José convivia com o corpo de Cristo. Vá conviver mais com o corpo de Cristo. Tem mais alegria um homem que passa 15 minutos diante do Santíssimo Sacramento do que um homem que passa 15 minutos diante de vídeos, músicas, que vão levar ele a ficar agitado, nervoso e vazio. Tem muito mais alegria um homem que passa um fim de semana e ao invés de ir fazer alguma coisa fútil, gastar 1 hora do seu dia e ir lá estar diante do Santíssimo Sacramento. Isso aqui é a imitação de José. Existem então muitas alegrias, muitas riquezas para um homem que é orante. Por quê? Porque quando um homem se dispõe para abrir-se para Deus, a glória de Deus dá a ele uma eficácia que ele, por suas inteligências, ele não é capaz de ter. Aí ele vai ser de fato aquele rei que aonde está tem autoridade.
tem autoridade naquilo que faz, tem autoridade na família, tem autoridade na igreja. Aonde ele está, ele tem fecundidade. Por quê? Porque ele carrega um vaso de ouro escondido dentro de si, o próprio Rei dos Reis. Os santos, você já reparou? Os santos atraem para uma beleza que não está neles. São José é um dos santos mais admirados, ele é o patrono da igreja, e você já observou que a gente tem capacidade de falar muito dele, e ele praticamente é escondido? Porque aquele que se doa, busca não só a glória de Deus, mas se esconder com Ele. Estar escondido com Deus. Lá no seu trabalho, lá na sua casa, estar escondido com Deus. Aí agora veja, São José sendo justo, não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. José, quando viu Maria grávida, não quis abandoná-la, sabe por quê? Porque ele sabia da santidade da Virgem Maria. Ele já conhecia a Virgem Maria há muito tempo. E ele, sendo santo, santos se reconhecem. Santos se reconhecem. É fácil você olhar para alguém que está nas trevas. Quanto mais na luz você estiver, mais você sabe quem está também na luz. José, então, sendo santo, olhava para a Virgem Maria e sabia que ali tinha era um mistério, porque ela não é qualquer mulher, é a santa das santas. Por quê? Você já observou? Nós homens, você é menino, fala mal da sua mãe, o que acontece? É difícil segurar a ira, não é? Por quê? Porque a mãe para nós pode falar mal de alguém querido, mas fala mal da mãe. Da onde você aprendeu isso? Parece que está no instinto, não parece? A gente não tem instinto, mas a gente tem uma tendência a defender, não é? E agora você já imaginou? Jesus se fez homem, 100% homem, para ninguém falar uma vírgula dela. Ele a fez imaculada, a puríssima. E para que nenhum anjo encontrasse nenhum vestígio de trevas nela, ele a fez tão santa, já na conceição, para que todos os anjos olhassem e falassem: debaixo de Deus, essa tem que ter a maior, essa recebeu a maior glória. Já pensou? Se para uma mãe frágil você quer cobri-la de honra, se você é um bom filho, você sendo o 100% homem, sendo 100% Deus, você não vai coroar a sua mãe com a maior honra que existe na face da terra e também no céu? Então veja, José não pensou outra coisa a não ser um mistério que ele desconhecia. E é por isso que ele em Deus, buscou em Deus o que fazer. Por isso que um homem semelhante a José adormece em Deus, descansa em Deus, põe a sua confiança em Deus e busca em Deus o que fazer. É isso que José recebeu um anjo que disse: não temas receber Maria como tua esposa, porque aquilo que vem dela vem do Espírito Santo. Entenda aqui agora uma coisa: você pode conduzir sua casa e conduzir sua vida não a partir da sua inteligência, mas a partir da sabedoria encarnada do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito diferente. Você já observou qual é o funcionário que traz mais alegria para o seu pratão?
aquele que constantemente busca no seu patrão as diretrizes para poder conduzir a empresa, ou o trabalho ou a missão, não é verdade? Desde um pedreiro, imagina, desde um pedreiro, desde um jardineiro, a qualquer pessoa, você quer que toda pessoa que você contrata, por exemplo, faça o serviço do jeitinho que você quer. Logo, quando você entende que você é alguém que trabalha para o seu Senhor, que além de ser seu Senhor e Deus, quis ser também seu Pai, para você ter intimidade com Ele. Entenda, o seu ouvido tem que ser refinado à voz de Deus. E aqui, encontrar em Deus a sua alegria. E encontrar em Deus a segurança que você precisa encontrar para você e transmitir para a sua família. Pensa que interessante. Você já reparou que todas as crianças são inseguras? E são dependentes? Você já reparou então que todas as mulheres são também inseguras? E precisam de uma fortaleza. Agora veja, nós homens, quem é casado, levanta a mão. A maioria, baixa. Você chega em casa abalado emocionalmente e fala dos seus abalos emocionais para sua esposa, o que acontece? A casa fica mais em paz? A mulher fica mais calma? Ou fica mais agitada? Aqui você já entendeu uma coisa? Que para ser marido de verdade a gente não pode ser fraco? O marido que desabafa tudo que vive dos seus problemas internos, tentações, ele vai lá para a esposa, o que acontece com a casa? Fica mais feliz ou mais abalada ainda? A mulher, quando você chega em casa, o que ela quer te contar primeiro? Alegrias ou tristezas? E aí você traz um problema desse pesado do que você está vivendo interiormente, por exemplo, ela fica mais abalada ainda, né? E quando você é sólido, e você se interessa por aquilo que ela fala, porque você é servidor, você se interessa por aquilo que ela fala, faz perguntas inclusive para ela falar mais. E você já reparou que até as quietinhas querem muita atenção? E quer que você insiste, de pouquinho em pouquinho, e solta de repente? As quietinhas querem muita atenção e as falantes também, só muda a forma de expressão, você já reparou isso? Mas no fundo é tudo igual. Está ali se sentindo fraca, querendo o forte. Aí se um homem quer ser fraco, fala, não, mas eu preciso desabafar e etc, etc. Isso aqui é uma femininização do homem muito grande. Aí agora você entende. Você observa então, nós vamos desabafar com quem? Você já reparou, homem não nasceu para homem casado. Você que é solteiro, aproveite seus amigos. Mas se você cultiva muita amizade para além do seu casamento, além da sua esposa, você vai ter problema. Uma hora a conta chega. O homem que foge demais para estar com os amigos, a primeira coisa que ele fica é fraco dentro do seu próprio lar. A sua esposa é para ser a sua melhor amiga, como a Virgem Maria era a melhor amiga de São José. A sua mesa tem que ser forte. O que é a mesa forte? Não é a mesa de pedra, não. Mesa forte é você arrumar tempo para ter diálogo com a sua esposa. Leandro, mas eu sou calado demais. Dá um jeito. Aprende a fazer pergunta que a mulher vai querer falar. Nós geralmente não precisamos de tantas palavras assim, você já reparou isso? Usa elas para fazer perguntas. Olha que beleza. Fazer perguntas certas. Aí a mulher se sente descansada, ela descansa em você. Sua mesa tem que ser forte. Bom diálogo. Você pode ter certeza, você que é casado, o homem que tem uma mesa forte, tem uma cama macia. Fica fraco de mesa para você ver.
Você vai ser fraco na mesa macia também. Vocês entenderam o que é a cama, né? A mulher quer carinho para dar sexo. Ou seja, nós geralmente queremos o oposto, né? Mas que bom que é assim, senão não tinha humanidade também, né? E eu que sou solteiro, Leandro? Você pode investir, igual José, também primeiramente na oração. O homem solteiro ou casado, ele tem 2 pilares, só muda a face. O primeiro pilar da vida dele tem que ser um homem de muita oração. Você precisa buscar a Deus, ter muita intimidade com Ele, porque você vai observando que existe uma solidão dentro de nós. E que você não adianta, você foge da sua solidão para a bebida, para o filme, para a série, para celular, etc. Não preenche. A solidão do homem é para estar com o seu Senhor. É ali que tem que ser. E se a sua casa vê que você é um homem de Deus, pensa, quando a sua esposa vê que o maior amor da sua vida não é ela, mas é o próprio Senhor, sabe qual vai ser a primeira coisa que ela vai encontrar? Ela vai encontrar, pelo seu comportamento, o porto seguro da alma dela. Você vai estar cumprindo uma missão dentro da sua casa, a missão de mostrar para a sua família que o rumo certo é o reino dos céus. É como se você fosse alguém com um barco, no meio de um mar tumultuado, de ondas muito elevadas. Mas quando o seu leme, quando o seu olhar está fixo em Jesus, no Pai e no Espírito Santo, e você quer pegar o seu barco, porque o leme foi dado para você. O leme não foi dado para a mulher, o leme foi dado para você. Casado ou solteiro, você tem uma liderança. Casado ou solteiro, você tem uma liderança. Existem missões. E a primeira missão como homem é onde você está. Você tem que pegar o leme da sua vida e levar o barco para Deus. Aí o que acontece? A casa começa a ter ordem. A casa começa a ter ordem. Por quê? Porque a voz que vai conduzir você para o leme certo, o rumo certo, vai ser um farol. Deus nunca deixa de conduzir. Nunca deixa de conduzir quando você quer fazer a vontade dele. Ele te dá visão, aquela visão do farol. Não é à toa que o homem enxerga a distância mais que a mulher, sabia disso? O homem enxerga a distância muito mais que a mulher. E, sobretudo, a distância psíquica das coisas. A maior parte dos empreendedores, você acha que são homens ou mulheres? Pega os 100 empreendedores mais ricos da face da terra. Precisa falar se são homens que estão na maior parte deles, sim ou não? Precisa falar não, né? Leandro, isso aí é machismo. Não, isso aqui é estatística. Qualquer outra pessoa vê. Isso aqui não é desprezar a mulher. Cada um tem a sua missão e tem as suas habilidades. Então veja, se para conquistar reinos, geralmente a gente tem aquela força para conquistar as coisas, existe o maior reino do mundo que você tem que conquistar, que é o reino dos céus, para a sua vida, para a sua casa. Eu vou dizer uma coisa para você: se você não assume o leme para levar a sua vida, a sua casa, seu trabalho, tudo para Deus,
Você está aqui, neste encontro para homens, e não tem alegria interna, de verdade não tem paz de verdade. No fundo, sua vida é vazia, cheia de tédio, e empurrada, um dia de cada vez, para um nada. Deus não te fez para ser assim. Você já observou que todos nós homens gostamos de filmes de super-herói? É raro um homem que não gosta de super-herói. Você já reparou que quando você assiste aí, por exemplo, O Senhor dos Anéis, aí tem lá um rei bom, nobre, e chama você para servi-lo. Aí tem aquelas cenas, né? Fortes, viris, que fala assim: eu te servirei, meu Senhor, em combate. Dá vontade de você pegar a espada e ir junto, não dá? Por quê? Porque você nasceu para combater contra o príncipe deste mundo, que está combatendo sobretudo contra as famílias, derrubando as colunas da casa, os homens. Então entenda uma coisa, assuma o seu lugar, assuma a maior guerra que já foi travada na história, a guerra contra os homens de Deus. A espada mais forte que um homem pode já ter é a espada da palavra de Deus, para poder ali saber como combater. A vontade de Deus precisa ser a norma do capitão da sua vida. A vontade de Deus, a palavra de Deus são as normas do capitão, a doutrina da igreja. Por que a sua casa pode estar perdida? Porque você não segue o nosso manual de guerra. As estratégias estão todas aqui, no catecismo da igreja. Nós que somos católicos, nós temos uma vantagem. A gente tem lemes seguros, que saíram da boca de Jesus e dos seus atitudes, permanecem conosco pela palavra dos apóstolos, no depósito da fé mantido pela tradição da igreja. É por isso que católico anda firme. Eu respeito as outras comunidades eclesiais, mas na cabeça deles cada um é o seu próprio papa. Nós não. Nós temos uma tradição que mostra para nós que nós somos uma escola de santos. A gente sabe por experiência o que é a santidade, o que de fato dá certo e o que de fato dá errado. Você precisa conhecer isso aqui, o nosso manual de guerra. O homem precisa conhecer o catecismo da igreja e formar sua casa e seus filhos desde pequenininho nesse leme, para que seja um navio forte que vai seguro para o porto do reino dos céus. São José era atento a Deus. Nós temos que ser atentos a Deus. O catecismo da igreja é aquele porto seguro que faz você olhar na igreja e dizer: a igreja é minha mãe e ela não me dá alimento frouxo. Você vai numa igreja X, cada um fala da palavra de Deus conforme a sua cabeça. A nossa igreja não. A gente sabe que para a igreja, quando a igreja fala uma coisa, ela não dá títulos, a igreja dá sentenças. Isto é e isto não é. E aí você sabe o que é e vai embora e leva a sua casa junto para o reino dos céus. Quando você está em Deus, você faz igual São José, você vira audaz. O anjo falou para José: agora está na hora de ir para o Egito. José foi. José tinha sua oficina, seu trabalho lá em Nazaré, mas como é Deus que conduz sua casa, ele diz: agora é para cá. Aí ele chega em Maria e fala: agora é para o Egito. Maria e Jesus vai. O anjo pega e fala para José: agora está na hora de voltar. José chega em Maria e Jesus e fala: agora está na hora de voltar. Quem era mais santo do que a Virgem Maria?
Nunca vai existir e nunca existirá um humano mais santo que a Virgem Maria. Mas foi a um homem, com a autoridade de homem, que Deus a confiou para ir para o Egito e voltar do Egito, para ir para lá e para ir para cá. José não foi tão santo como a Virgem Maria, embora nenhum santo foi mais santo do que São José. É por isso que à direita de Deus e à sua esquerda no seu reino está José e a Virgem Maria, para dizer o seguinte: nenhum dos santos foi mais santo do que o São José. Embora entre ele e a Virgem Maria exista um abismo. E entre o maior dos santos, São Francisco, etc., perto de São José, foi uma criança. Mas você vai imaginar, aqui foi a autoridade paterna. A autoridade paterna, a autoridade de chefe. Então entenda uma coisa: quem conduz a sua casa, quem conduz o seu setor, se você é o único católico no seu setor de trabalho, naquilo que você faz, você tem uma grande missão. Você é ali um soldado de Cristo, para que ali as trevas se dissipem e ali o reino de Deus cresça. Nós pertencemos à igreja militante. Você foi chamado para ser soldado do reino dos céus. Se numa guerra não é para arredar o pé, porque senão o inimigo destrói, não tenha medo de ser católico. Não tenha medo, seja audaz no seu trabalho, seja audaz na sua vida, porque por detrás de nós não está qualquer pessoa. Nós agimos em nome de Deus, nós agimos com o poder de Deus. Então assuma a santidade, busque a santidade. O treinamento de um soldado de Deus é de ouvi-lo e de obedecê-lo, e você pode ter certeza que se nós formos santos, nada nos é impossível. E se nós formos por nosso trabalho ungidos do jeito que Deus quer que nós sejamos, você não precisa temer nada. Ah, Leandro, comunismo. Problema é de quem é comunista. Você vai trabalhar, e você vai rezar, e você vai conduzir sua casa, sua vida para o reino dos céus. Não importa se é comunismo, não importa se é anarquismo, não importa nada. Leandro, a economia vai afundar. Você está com medo? Você vai ter medo sim, tremer na base, se os príncipes deste mundo for lá o seu general, mas o meu general não. Eu já fali 3 vezes na minha vida, financeiramente, segurando em Deus, nunca nada faltou. As coisas desse mundo que se perde, trabalhamos e vamos de novo. O problema é perder o reino dos céus. É melhor um falido santo do que alguém que conquistou o mundo e perdeu a vida eterna. Então veja, São José foi assim. Ele é o terror dos demônios. A igreja o eleva como terror dos demônios. Por quê? Aonde há São José, ali há a glória de Deus, porque ali está o próprio Deus. Então veja, São José é um exemplo para nós, para dizer o seguinte: aonde há um homem semelhante a São José, são as trevas que correm, são os inimigos que correm. Nós não precisamos ter medo. Não importa se o Brasil está indo para afundar. O que importa é olhar para Deus e falar assim: estou aqui, Senhor, inteiro, do jeitinho que o Senhor quer. É o seu comando que eu vou seguir. Existem 2 reis. Ou a gente obedece o Rei dos Reis, ou a gente obedece
o príncipe das trevas. Se você escolhe um dos mandamentos de Deus para descumprir, você não é apto para estar com o Rei dos Reis. É por isso que no seu coração não há paz, há agitação, há frustração, há desânimo. É como se às vezes dentro de você quer justificar como se a vontade de Deus fosse essa ou aquela na sua cabeça, mas lá no fundo você está morto por dentro. A vida você não tem tanto brilho mais. É como se por fora você quisesse justificar para o mundo que você está bem, mas por dentro você sabe que você está mal, que você está desanimado, está sem vida. Sabe por quê? Porque essa é a recompensa do príncipe das trevas. Ele te dá prazeres, mas ele não é capaz de te dar a alegria e a paz que só vem de Deus. Você reparou na liturgia de hoje? Você entendeu que a alma de ser católico é ser um homem trabalhador? Que trabalha para o reino dos céus. Você trabalha no mundo, trabalha na igreja. Todos nós homens, é para nós trabalharmos no mundo e trabalharmos na igreja. Uai, Leandro, eu não vou ter... E a minha vida? Descansa no céu. E a minha vida? Descansa no céu. E você vai observar que se você tiver essa cabeça, não vai lhe faltar nada, nem descanso. Os dias atrás, depois de tanto trabalhar, eu tinha um sonho. Como eu morei na Terra Santa há muito tempo, eu queria levar minha esposa para a Terra Santa. Aí de repente me chamaram. Eu faço peregrinação, né? Conduzo peregrinos lá. Me chamam para conduzir peregrinos, eu vou lá. Depois de muitos anos, me chamaram para conduzir uma peregrinação lá. Aí eu peguei e falei assim, eu vou ser ousado. Eu posso levar, só vou se levar minha esposa. Mas eu não vou pagar para ela não. O que você acha que aconteceu? Ela foi de graça, rapaz. Uma das alegrias da minha vida, eu fui trabalhar. Mas descansei demais também, e a minha esposa foi comigo. Para dizer o seguinte, existem alguns desejos muito íntimos do seu coração, que se você for refinado com Deus, você pode ter certeza. Foi o próprio Deus que colocou dentro de você para Ele mesmo realizar. O Senhor enche de alegria os seus servos, das alegrias mais profundas que uma alma possa encontrar. Veja, Mateus capítulo 25, versículo 14, inclusive é a leitura de hoje do Evangelho. Pois será como um homem que viajando para o estrangeiro, chamou seus servos e entregou-lhes seus bens. Você é um servo de Deus? Foi batizado? Se você foi batizado, você se tornou um servo para servir a Deus. E Deus vai te dar bens. Deus já te deu bens. Sua vida é um bem. Deus te deu muitos bens para você administrar. Talentos que só você tem. Habilidades que só você tem. Possibilidades de serviço que só você tem. E agora veja. A um deu 5 talentos, a outros 2, a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e partiu imediatamente. Nosso Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, e um dia há de vir a julgar os vivos e os mortos. E deu a nós batizados muitos talentos. Você que é batizado recebeu talentos. Aí agora veja. O que recebera 5 talentos saiu a trabalhar com eles e ganhou outros 5. Quanto que ele rendeu? Quanto que ele deu? 100%. Ele deu 100%. Ele não deu 90%, ele deu 100%. O que recebera 2 talentos
ganhou outros 2. Quanto que ele rendeu? Quanto que ele deu? Quem é servo de verdade de Deus? Quem dá 100%. Mas aquele que recebeu um só, tomou-o e foi abrir uma cova no chão. E enterrou o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e pôs-se a ajustar contas com eles. Chegando aquele que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, tu me confiaste 5 talentos. Aqui estão outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Vem alegrar-te com o teu Senhor. Qual foi a recompensa dele? Alegrar-se com o seu Senhor. A quem dá 100% recebe uma recompensa. Alegrar-se com o seu Senhor. Veja, o que entregou 2 talentos fez a mesma coisa. E o que o Senhor lhe deu? Vem alegrar-se com o seu Senhor. E aquele que não deu nada? Versículo 28. Tirai-lhe o talento que tem e dai-o ao que tem 10, porque aquele que tem será dado e terá em abundância, mas daquele que não tem, até o que ele tem será tirado. Você se deu vida? Você se deu vida? Não se deu vida. Você se deu inteligência? Você se deu braços, pernas ou alguma força que você tem? Você não se deu nada, você só recebeu. Agora veja, essa pessoa deu alguma coisa para Deus? Deu 1% da vida dela? Não. Aí agora veja, quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas. Que trevas é essa? O inferno. Ali haverá choro e ranger de dentes. O início do inferno é essas frustrações da vida, essas perturbações internas, que experimenta cada vez mais amargamente quanto mais nas trevas a pessoa se encontra. Mas aquele que é servo de Deus, já nesta vida, encontra as alegrias que só quem serve a Deus de verdade encontra. Então veja, o príncipe das trevas, no seu reino, só há ranger de dentes e tristeza. Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dá uma festa interna já para os seus servos. E essa festa culmina no reino dos céus. Esse é um homem de honra, que dá 100%. Quem vai para o reino dos céus? Quem dá 100%. Quem se alegra com o Senhor? Quem dá 100%. Leandro, eu estou na igreja e não experimento isso. É porque você não dá 100%, você é tíbio. É um tíbio. Tíbio na vida de oração, tíbio na busca de santidade, tíbio nas coisas que você faz, é medíocre, é preguiçoso. Por isso que a sua vida não tem dentro de si as alegrias reservadas para aqueles que estão 100% ao lado do seu Senhor. Na Eucaristia, nós temos o Senhor, que se dá a nós 100%. E nosso Senhor está aqui conosco agora. Nós não somos dignos de estar na presença dEle, mas Ele quer estar conosco. Olhe para trás,